Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Aleluia, aleluia, irmãos. Deus está presente em nosso meio, por isso a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Bendito Deus a quem nós cultuamos nessa noite, bendita a sua santa palavra que vai ser nos ensinada. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Leremos os versículos a partir do 16. A partir do versículo 16. Se alguém do seu lado que está sem Bíblia, aproxime-se dele para que acompanhe atentamente essa leitura. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 16, diz o seguinte: E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam no meio com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantastes e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu. Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Aleluia. Deus, nessa noite, usa essa palavra para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar a sua santa vontade. Curva a sua cabeça. Ora ao Senhor e diga a Deus aquilo que muitas pessoas não sabem, o Senhor sabe. Aquilo que muitas pessoas não estão vendo, porque não têm a capacidade de olhar para o meu coração, o Senhor vê a todo instante. Nosso Deus e Pai, traz a Tua palavra para o nosso coração. Olha para a necessidade de cada um de nós. E mesmo que, Deus, que não tenhamos percebido que essa é a nossa necessidade, o Senhor sabe. A Tua palavra, que é perfeita, vai ser ministrada sobre corações imperfeitos. E o Senhor trará entendimento, crescimento, mudança de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, eu quero falar de vida. Porque de vida todos nós entendemos um pouquinho e Deus entende muito mais do que nós. Eu quero nessa noite pedir para que você faça uma viagem. Mas não uma viagem para uma cidade, para um país, para um lugar qualquer. Mas uma viagem para dentro de você. Quando nós escrevemos um texto, quando você como aluno escreve uma redação,
ou se alguns aqui já tiveram a oportunidade de escrever, quem sabe, uma monografia, um periódico, ou até mesmo um livro, é um alívio quando você chega ao final e pode colocar aquele ponto, ó, um ponto final. Um ponto final naquela história, um ponto final naquele texto. Você pode fechar assim e dizer, está concluído. E nessa noite eu quero falar sobre isso, eu quero pregar sobre isso, colocando um ponto final. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E sabe que algumas pessoas estão precisando ouvir isso da parte de Deus nessa noite. A história de Davi é muito conhecida. Davi viveu uma história difícil, uma história de erros, uma história de intrigas, uma história de ofensas, uma história de traições, uma história de escândalos, uma história de mau testemunho, uma história tão trágica que houve até assassinato. Sabe, queridos, uma história ruim que só acontece com gente como nós, de carne e osso. Na vida nós vivemos algumas histórias bonitas, mas nós temos que ser honestos, nós vivemos algumas histórias feias, algumas histórias ruins, algumas histórias difíceis, complicadas. Talvez uma história familiar difícil que você está vivendo, de briga, de confusão. Uma história de negócios errados, de fracassos, de erros nos negócios. Estava lembrando, quando estava meditando nesta mensagem, que algum tempo, depois do início do meu casamento, eu juntei um dinheiro, alguém estava oferecendo um carro velhinho, um Chevette. Bem me lembra, daí eu lembro. Aquele irmão ia embora e estava vendendo um Chevette dele, meu primeiro carro. Juntei um pouquinho ali, pedi emprestado aqui, comprei aquele carro. Meu Deus. Eu acho que a alegria minha só não foi maior do que a dele, que me vendeu. E eu comecei minha luta com aquele carro, né? Primeira vez que eu entrei no carro com o Renilde, o carro, quando fechava a porta, a dificuldade de você abrir por dentro, tinha que abrir por fora. Aí a gente ficava preso, né? O vidro baixou e não subiu. O limpador de para-brisa não funcionou. E naquela hora caiu uma chuva. Irmãos, eu estava andando assim, eu não via 2 metros na frente. Não tinha como ter ar-condicionado, ele era bem velhinho. E aí os irmãos sabem, embaçou tudo. Eu digo, meu Deus. E eu comecei a viver algumas histórias complicadas com aquele carro. Botei na minha cabeça, queria reformá-lo e transformar num carro novo. Ah, irmãos. E aí haja gastar dinheiro com aquele carro, né? Arrumava uma coisa, piorava 2. Eu entrei numa dívida no cartão de crédito com aquele carro. E aí eu comecei aquela história de horror, que é pagar o mínimo. Tu não paga nada, porque a dívida só cresce. Meus irmãos, depois de algum tempo, a dívida cresceu tanto que eu não consegui mais pagar. Passei 3 anos de horror, de sofrimento. Sabe? De vez em quando, irmãos, nós construímos uma história terrível nos nossos negócios, nas nossas finanças. Eu estou falando disso. Eu estou falando de algumas histórias erradas que nós construímos dentro da igreja, da casa do Senhor, com os nossos irmãos. De relacionamentos quebrados. Agora, toda história segue um roteiro, se é uma história normal. Toda uma história tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim, irmãos. Acontece que algumas histórias que nós nos metemos parece que não tem fim. Não acaba. Nunca chega num ponto final. É uma novela de capítulos infindáveis. Na literatura árabe, muito famosa, as histórias das 1001 noites, né? Os contos de Sherazade. E uma característica é que aquelas histórias nunca têm fim, porque quando está terminando, aí quem quiser que conte outra. Alguém começa uma nova história, e você nunca chega ao final. Isso parece a história de algumas pessoas. Algumas histórias que não acabam, irmãos.
Nessa noite nós vamos meditar sobre o que aconteceu na vida de Davi. Uma história triste, mas que tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, a partir do drama vivido por Davi, das dificuldades que ele viveu na sua vida conjugal, na sua vida familiar, nos seus empreendimentos, no seu reinado, irmãos, é que nem tudo o que acontece conosco precisava acontecer. Nem tudo o que acontece na tua vida tinha que acontecer. Algumas pessoas desenvolveram uma visão fatalista da vida, que o meu destino está escrito. Tudo que está acontecendo comigo tinha que acontecer. Eu vou dizer para você, coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Biblicamente não é assim. Muitas coisas que nós estamos vivendo, muitas histórias que nós nos metemos, poderiam ser perfeitamente evitadas. Algumas histórias que você viveu, que está vivendo, só está vivendo porque houve falta de sabedoria em algum momento atrás. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimentos, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Muita gente está passando por situações complicadas porque não consegue fechar a boca. Porque fala demais e se perde no que fala. E está atraindo confusão o tempo todo. Outras situações que a gente vive, irmãos, é só por causa do nosso temperamento. Pois é. Você está dizendo que nasceu assim, vai continuar assim, todo mundo que te suporte assim, mas esse assim que você acha que é natural, está te trazendo um problema atrás do outro, uma confusão atrás da outra. Provérbios 13, 16 diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Muitas histórias horríveis que vivemos foi só por causa da nossa tolice. Alguns erros, irmãos, que cometemos, algumas escolhas erradas também atraem ou fazem nos mergulhar em histórias horríveis, difíceis. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Ninguém pode culpar a sorte. Eu não tive a sorte. Eu tive um azar nessa história, nessa situação. Biblicamente, nós como servos de Deus não entendemos desta maneira. Nós, irmãos, nós encontramos na Bíblia, em Provérbios 22, 8, que semeia a perversidade colherá males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitas histórias ruins é porque fizemos péssimas semeaduras no passado. Davi podia ter evitado tudo aquilo. Agora ele está com problemas seríssimos dentro do lar. Davi está sofrendo as consequências do seu erro. Há uma criança seriamente doente em sua casa. Agora, irmãos, eu também reconheço que algumas histórias que nós nos metemos, nós somos arrastados pelos outros. Arrastados pelos outros. E também algumas histórias que nós nos envolvemos, Deus nos coloca nelas. Ok. Mas nessas duas situações, mesmo que você tenha sido arrastado por alguém para esse barco, mesmo que você esteja lá contra a sua vontade, mesmo que tenha sido Deus que tenha envolvido você nessa situação, eu posso não ter tido a oportunidade de escolher estar no barco, mas eu posso escolher como me comportar no barco. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Paulo diz sobre um momento, uma história difícil que ele estava vivendo. Ele diz: de todos os lados somos pressionados. Ele está dizendo: eu estou passando um momento que eu sofro pressão o tempo todo. E não foi eu que escolhi pressão, eu não fiz algo para estar passando por isso, mas ele está num barco que ele não escolheu, mas ele está dizendo, mas não desesperado. O comportamento que eu tenho nessa situação, aí eu tenho controle sobre ele. Eu não vou ficar desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo, eu sou o Senhor das minhas ações. Agora entenda uma coisa. Toda história precisa
de um ponto final. Toda a história. Davi já estava passando por aquela situação há algum tempo. Uma situação que estava fazendo com que ele tivesse uma colheita amarga. Davi estava andando cabisbaixo, envergonhado, sendo repreendido em público, passando por problemas de enfermidade na casa dele. Aquela criança estava ali doente. Ele fez uma campanha de oração. Ele clamou ao Senhor, ele se fechou num quarto. Deixou algum tempo de se alimentar, ele não fazia barba, ele não queria conversar com ninguém. Ele estava ali passando as dores daquela luta toda. De repente ele percebe as pessoas conversando. E ele entende, a criança morreu. A criança morreu. Chama alguém para conversar, é verdade isso? O meu filho morreu. E aí disseram, rei, o teu filho morreu. E aí Davi tem uma atitude que ninguém entendeu naquele momento. Há uma comissão de auxiliares dele que está comunicando aquele fato. E Davi surpreende a todos quando ele levanta, diz que ele vai até o local lá, toma banho, faz a barba, passa perfume, pede às pessoas que preparem um banquete para ele. Enquanto isso ele vai ao templo e ora, veste novas roupas e agora está ali na mesa, se deliciando com um grande banquete. Aquela atitude que Davi tem, que nunca as pessoas entenderam naquele momento, Davi está dizendo, essa história horrível acaba aqui. Essa história terrível que eu comecei a escrever e que perdi o controle dessa história, que tanto sofrimento trouxe na minha vida, que tanto dissabor, essa história está acabando aqui, eu não aguento mais, eu não quero levar essa situação mais à frente. Meus irmãos, é preciso saber a hora de encerrar algumas histórias da nossa vida. Algum tempo atrás, na cidade onde eu nasci, em que os meus pais moram, morreu uma pessoa de uma família. E ficaram à espera de familiares que moravam em um desses estados extremos aí do norte. E colocaram o corpo lá na sala e começaram a velar esse corpo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Irmão, já é difícil você suportar um velório de 2 dias. No quarto dia, numa cidade pequena, deixou até de ser comentado. O defunto está no meio da sala lá, nem os da família dão mais atenção. As pessoas dizendo, é hora de enterrar, tem que enterrar, tem que enterrar. Não, não vamos enterrar, não vamos enterrar. Quinto dia, virou piada na cidade. Eles não tinham sequer o dinheiro para fazer a preservação do cadáver, já estava exalando mau cheiro. A promotora teve que intervir e dizer, olha, enterre. Eles levaram o corpo, o caixão para trás da casa, tinha uma palhoça lá, eles colocaram lá. Mas não queriam enterrar. Não queriam colocar um ponto final naquela história. Foram 7 dias. Irmãos, é hora de enterrar defunto. Algumas pessoas estão assim, insistindo em histórias que não trazem nenhum lucro, nenhum benefício. Não se ganha mais nada, absolutamente nada, em levando essa situação à frente. Não se pode esperar nada de bom com prolongamento. Sabe, é hora de falar de outras coisas, porque a pessoa não fala mais a não ser daquilo. Ah, pastor, mas eu não iniciei essa situação, eu não iniciei essa história, eu não pedi para que envolvesse o meu nome, mesmo que você não tenha iniciado, se te envolveu naquilo que te diz respeito, naquilo que depende de você, ponha um ponto final nisso. Às vezes, irmãos, nós estamos pegando a caneta da nossa história e dando ela para alguém. Está escrevendo, não. Não pode ser assim.
Aqueles que estavam ao lado de Davi estão dizendo, mas agora tu vai encerrar isso aqui? Tu vai, quando a gente esperava que você tivesse uma atitude, você não teve, e agora Davi está dizendo, está encerrado. Eu não quero mais estar comentando acerca disso, eu não quero estar mais trazendo isso à memória, eu já sofri demais por causa disso. Muitas vezes nós não encerramos história, irmãos, para atender a expectativa de outros que ficam alimentando. Nós estamos querendo colocar um ponto final. Alguém chega e coloca um pouco de álcool na fogueira. Nós estamos querendo colocar um ponto final. Alguém chega com a outra informação e joga um pouco mais de gasolina e a fogueira reacende. Até quando isso vai? Não seja coadjuvante da sua própria história. Eu lembro que saí da minha cidade no final da minha adolescência. E um dos meus amigos de infância, nós tivemos um desentendimento e ficamos intrigados. Eu morei um tempo em Imperatriz, depois vim aqui para São Luís, isso já faz muitos anos. E nós passamos a não mais nos ver. Depois eu voltei à minha cidade, mas quando o via, ignorava, nós não nos falávamos. E um dia, irmãos, depois de muitos anos, Deus me incomodou. E incomodou no meu coração, dizendo, não está certo. Essa história ainda não terminou. Sabe, eu estava tentando ignorar aquele fato, achando que aquilo ali estava... Mas todas as vezes que eu ia lá, olhava aquela pessoa com quem eu brinquei, com quem eu convivi durante o tempo, parecia estranho. E eu fui tocado no meu coração, a próxima viagem eu vou conversar. Aí o inimigo fica, mas se ele não quiser aproximação, se ele não quiser conversar com você, faça a tua parte. E eu saí daqui decidido, no tocante a mim, essa história vai ter um ponto final. Se ele quiser levar essa história à frente, se alguém quer continuar se alimentando disso, que seja esse outro, não eu. Eu cheguei ali e fui até a casa dele. E disse, eu estou aqui para a gente se acertar no tocante aos nossos erros de infância. E fui, conversei, restabeleci. Hoje vou lá, converso com ele normalmente. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos esticando demais algumas histórias que nos adoecem dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Para a gente encerrar, meu irmão, para colocar um ponto final, nós temos que agir mais com a razão e menos com a emoção. Algumas pessoas são guiadas por sentimentos. Ah, pastor, mas quando eu fico pensando em tudo aquilo que foi dito por essa pessoa, tudo aquilo que foi feito contra mim, aí vem toda a dor novamente, aí vem uma revolta e você se torna escravo dos teus sentimentos. Meus irmãos, nós temos que, para algumas situações, ter um senso de praticidade. E resolver o que tem que ser resolvido. O filho pródigo, quando estava lá no meio da pocilga, lá no meio daquele quadro de horror, ele começa a refletir. Ele, naquele momento, ele deixa a emoção de lado e ele é guiado pela razão. Quanta bobagem eu fiz, que história triste eu construí. Mas ele toma uma decisão, uma resolução: eu vou voltar e eu vou consertar o que eu fiz de errado, eu vou pedir perdão. Eu sei que naquele momento o inimigo disse, mas se teu pai estiver indignado, não quiser falar contigo, se teu irmão não te receber, mas ele está decidido, no tocante a mim, essa história vai se encerrar hoje. Ele levanta e vai. Quando ele chega ali, o pai recebe de braços abertos. O irmão tentou prolongar a história, mas ele estava decidido. Meu irmão pode continuar de cara feia comigo, ele pode até não querer apertar a minha mão, mas eu encerro essa história, eu não tenho mais nada contra ele. Ele chega e abraça a família. No tocante a mim, essa história acabou aqui. Irmãos, para se colocar um ponto final, é preciso haver superação. Não adianta também você dizer, eu estou colocando um ponto final nessa história, mas você ainda não superou. Todas as vezes que você volta a refletir sobre aquilo, volta a chorar. Todas as vezes que você olha essa pessoa, volta a ficar indignado. Não pode ser assim. Escute uma coisa. Toda história de sofrimento,
ela precisa passar por 3 fases. A primeira fase é o tempo da dor. O tempo da dor é o tempo do sentimento. Você foi machucado, você foi ofendido, você foi surpreendido com uma atitude que não esperava. Você perdeu algo, alguém ou alguma coisa de valor. Você chora porque é humano, você sente, você se entristece, você se decepciona. Esse é o tempo da dor. Não há nada de errado nisso, em sentir, em se emocionar, em sofrer. Mas esse tempo precisa ter um fim. E precisamos chegar a uma outra fase, que é o tempo da reflexão. É ter o tempo em que a dor vai diminuindo e a razão vai começando a florescer. E que eu vou assimilando o golpe, eu vou refletindo, para entrar na fase seguinte, que é a fase de superação, é a fase de refazer os planos, é a fase em que eu tenho que levantar e prosseguir sem olhar para trás. Mas alguns ficam se consumindo o tempo todo na fase da dor, e não passa. Quando há reflexão, não há ação, não há superação. Não pode ser assim. Davi está deixando de lado a emoção. Já tive tempo demais para sofrer. Já tive tempo demais para refletir. Agora a vida precisa andar. Deus está me dando uma nova chance. Deus está me dando a oportunidade de me refazer, de me levantar, de ir em frente, de escrever uma outra história na minha vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Depois do ponto final, a única coisa que pode existir são as lições aprendidas. Nada mais. Não pode haver continuidade. Porque alguns chegam e dizem, ponto final, acabou. Daqui a pouco ele pega a caneta e começa a escrever uma continuação. Sabe, parece aquelas novelas da Globo que vai enchendo linguiça. A história tu já sabe, está tudo previsível. E ele chama de barriga, né? Vai esticando, vai colocando um novo capítulo. Não pode haver um novo capítulo. Só resta a mim as lições duras que devo ter aprendido com isso. E aí, irmãos, meditando sobre tudo que passou, lá no Salmo 119, 71, ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus, eu sofri, foi um tempo difícil, mas eu reconheço que foi bom, sabe por quê? Porque eu aprendi, porque eu cresci, porque eu não vou fazer mais as mesmas coisas, eu não vou ter mais as mesmas atitudes. Eu entendo que para que isso tivesse chegado onde chegou, eu tive uma parcela de colaboração, e eu cresci, eu aprendi. Sabe, irmãos, os nossos erros causam marcas profundas nas nossas vidas e na vida daqueles que convivem conosco. De vez em quando você olha para a cicatriz, é para você manter viva a lição na mente. Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo. Eu tenho uma marca aqui na minha perna, correndo numa quadra lá de um vigia que estava querendo rasgar a bola de Azanias. E ele correu e eu, com tanto medo, eu passei por arame farpado. Eu só descobri que tinha arame farpado quando eu cheguei em casa e vi o talho, né? Demorou a cicatrizar, mas todas as vezes que eu pensava na bola, eu olhava para a cicatriz, né? É como se dissesse, tu quer repetir isso de novo, né? Tu quer novamente viver essa situação. Pois é, irmãos. As cicatrizes servem para isso, nada mais, irmãos. Mas eu olho para a história de Davi e vejo que a lição que restou de tudo aquilo é que não existe pecado que não tenha perdão. Amém? Não, irmãos, por mais feia que seja a história que você viveu, por mais complicada que seja a situação que você se envolveu, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Romanos 5, 20. O apóstolo Paulo, pensando nos seus erros, nas histórias horríveis que ele viveu antes de conhecer a Cristo, ele diz, onde abundou o pecado, ali superabundou a graça. Aleluia! O amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus é tão grande
que me alcançou mesmo com os meus erros, e agora tudo ficou para trás. Por isso, nós encontramos em Isaías 1,18 dizendo: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como um púrpura, como a lã se tornarão. Glórias a Deus. E sabe, a última lição que ficou daquela história triste, difícil que Davi viveu, é que Deus pode dar um final feliz para uma história triste. Amém? Deus pode, irmãos. Mesmo que a história que você escreveu até agora tenha sido uma história triste, Deus pode colocar lá um final feliz. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus é bem direta nesta noite. E esta palavra é direta para algumas pessoas aqui. É hora de colocar um ponto final nessa história. É hora de fechar o livro e de aproveitar que Deus está te dando a oportunidade de começar uma nova história. Sabe, queridos, como é que você sabe que a história chegou ao fim de fato? Quando eu me lembro do que aconteceu, mas eu posso adorar. Aleluia. Davi não esqueceu do drama que viveu, mas agora ele entra no templo e está livre para adorar, para glorificar a Deus. Quando eu lembro, irmãos, e aquilo que eu passei, eu posso chegar e ter liberdade de testemunhar. Olha, eu vivi uma história triste na minha vida, mas o Senhor me fez encerrar aquela história e me deu uma nova oportunidade na minha vida. Que nessa noite Deus possa estar ajudando você a encerrar uma história triste para começar a escrever algo lindo que Deus quer escrever na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Curva a tua cabeça, meu irmão. Quando eu estava preparando para trazer essa palavra aqui e pensando, eu digo: Senhor, por que falar sobre isso? E Deus estava dizendo: porque algumas histórias precisam acabar. Precisam encerrar. Tem muita gente cultivando demais um sofrimento, guardando por tempo demais na memória uma palavra que já tinha que ser deletada, esticando demais uma briga que nada de bom está trazendo. Algumas pessoas que estão dando ouvido a outros que não querem nada de bem, só chega para tentar alimentar a situação, a colocar mais lenha na fogueira. Os auxiliares de Davi estão dizendo: mas já vai acabar, agora que era hora de tu chorar, agora que era hora de sofrer. Davi está dizendo: acabou. Já doeu demais, já machucou demais, eu já machuquei tantas pessoas com isso. Não é racional, irmãos, estar insistindo com algumas situações, com algumas brigas. Alguns ainda insistem com algumas histórias, irmãos, por puro orgulho. Por orgulho está transformando o ambiente de casa numa confusão, no inferno. Deus está dizendo: pega essa caneta e coloca um ponto final nisso. Ah, mas se o outro lado, faça como o filho pródigo no tocante a mim. Isso acaba. Isso acaba aqui. Eu não vou continuar mais alimentando esses sentimentos ruins. Eu não vou prosseguir isso. Já levei tempo demais. Permita que Deus escreva um novo capítulo na tua vida. Aleluia. Eu quero orar. Curva a tua cabeça.
Nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa ajudar você, meu irmão, a encerrar uma história de desentendimento, uma história de intriga, uma história de uma escolha errada que você fez no passado, que ainda hoje está te causando dores. Deus está dizendo: olha, deixa isso para trás. Esse fardo está dificultando a tua caminhada, está atrapalhando você. Jesus diz: deixai esse jugo, lança nos meus pés, eu quero dar alívio a você. Eu queria que você que foi alvo dessa palavra não se sentisse intimidado, constrangido. Enquanto a igreja está orando, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar por você. Pastor, tem uma história da minha vida, na minha casa, que precisa ser encerrada. Tem uma história que já há muito tempo vem se prolongando. Não interessa a ninguém. Deus sabe que no momento em que colocou essa palavra no meu coração, estava pensando em você. Vai acabar. Não vai passar mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso para minha vida. Chega. Esse defunto já tinha que estar enterrado há muito tempo. Mas muitas vezes você já entendeu isso, mas alguns chegam e dizem: não, aguarda mais tempo. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa tratar, discutir. Não! Deus quer te dar uma vida nova, uma história nova. Quer escrever um novo capítulo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então permita-se viver o novo de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Queria pedir aos pastores que estivessem pondo as mãos nessas pessoas aqui e orando por esses irmãos, para que isso fosse ser deixado de lado. Se alguém que você não fala, se alguém que você não suporta, se alguém que te magoou e você tem até razão, para ter ficado magoado, para ter ficado decepcionado. Se há uma história horrível que te envolve, Deus está dizendo: filho, toma a decisão hoje de se libertar disso. Por mais difícil, você já carregou isso longe demais. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida. E eu tomo a decisão hoje, ó Deus. Com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu tomo a decisão hoje de não levar isso mais à frente. Eu não quero isso pesando na minha consciência. Eu não quero isso pesando nas minhas falas. Eu não quero isso pesando no meu coração. Eu não quero carregar isso na minha mente quando eu sair para trabalhar. Eu não quero dormir com isso mais uma noite. Oh Deus, o Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que liberta. Eu sei que, ó Deus, nessa noite o inimigo está tentando manter alguns por mais tempo cativo do sofrimento, da dor, da amargura, da revolta, da ira, da intriga, da confusão. Mas o Senhor, por amor, nesta noite está trazendo a consciência através dessa palavra. Você nasceu para ser livre. Não seja cativo desses sentimentos perniciosos. Lance sobre os pés do Senhor, sobre a cruz. Lance toda a palavra que foi liberada. Lance toda a perda que você sofreu, toda a dor. Diga: Senhor, toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos. Eu quero ter liberdade para entrar na tua casa e te louvar e te adorar, sem estar olhando para rosto de A, para rosto de B, sem estar preocupado se alguém não vai me cumprimentar, se alguém vai me olhar atravessado, se alguém vai me censurar. Eu quero estar livre, ó Deus, livre para viver uma vida como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Deus, quebra as algemas nessa noite.
que a vitória plena venha para a vida dos teus filhos, ó Deus. Livres na tua presença, louvando, adorando, ó Deus. Que a única coisa que resta é o testemunho de que o Senhor liberta, o testemunho de que o Senhor transforma. Aleluia. Que o teu nome seja louvado e exaltado através da decisão dos teus filhos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, amados.